Hoje nós vamos ver um método alternativo para encontrar o potencial eletrostático numa região onde há vários condutores e a gente coloca cargas nessa região. É o método das imagens. O método das imagens tem esse nome porque, pelo menos no caso do plano condutor infinito, quando você coloca uma carga na presença desse plano condutor, o problema pode ser resolvido colocando uma outra carga inexistente, fictícia, que a gente chama de carga-imagem, fora da região de interesse. Ou seja, a gente vai colocar essa carga dentro do condutor. Dentro do condutor, a gente não está resolvendo o problema, estamos resolvendo o problema fora do condutor. E essa carga-imagem colocada do lado de dentro, ela produz um campo na região de interesse da gente, que exatamente atende às condições de contorno. E aí a gente resolve o problema. Nós já vimos, quando a gente estudou as soluções da equação de Laplace, que pelo método de separação de variáveis há infinitas soluções possíveis. Tudo que a gente tinha que fazer é encontrar as funções corretas, ajustar parâmetros e atender às condições de contorno. Nós vamos fazer a mesma coisa hoje, só que ao invés da gente usar funções, nós vamos colocar cargas. Essas cargas vão ficar fora da região de interesse, mas colocadas fora da região de interesse, elas vão acabar resolvendo o problema. Vou dar um exemplo para você. Considere uma esfera condutora de raio A, para a qual a gente define que o potencial na superfície é zero. E a gente supõe que o potencial no infinito também é zero. Aí a gente coloca uma carga Q do lado de fora da esfera numa distância d do centro dela. Qual é o nosso problema? Nós queremos saber a densidade de carga na superfície da esfera para que o potencial da esfera seja nulo. Bom, primeiro a gente identifica a região de interesse, na onde a gente vai calcular o potencial elétrico. Ela é delimitada pela superfície da esfera, pela fronteira no infinito, onde a gente vai supor que o potencial também é zero, e no entorno da carga Q, numa esfera que tende a zero ao redor da carga que está ali no meio. E ali a condição de contorno é que o campo é o campo gerado pela carga pontual. Bom, em todas essas fronteiras, nós sabemos qual deve ser ou o potencial ou o campo elétrico. De modo que se a gente encontrar uma solução, pela estratégia que for, que atenda às condições de contorno, nessas fronteiras, então nós encontramos a única solução possível. Qual a região que está fora dessas fronteiras? É o lado de dentro da esfera. Dentro da esfera condutora está para além das nossas fronteiras, não está na nossa região de interesse. Aí surge o método das imagens, colocando uma carga no valor de menos A sobre D vezes Q, numa posição que fica a ao quadrado sobre D do centro da esfera, nós produzimos os valores de potencial que atendem às condições de contorno. Claro que essa carga não existe, mas isso não tem importância porque ela está fora da região de interesse. O potencial que ela produz é uma função matemática que, no final das contas, atende à equação de Laplace e atende às condições de contorno nas fronteiras do nosso problema. E como ela está fora da região de interesse, ela não altera a geometria e as propriedades da nossa região de interesse, exceto por resolver a equação de Laplace e o nosso problema. Então, como você vê, o método das imagens, ele resolve o problema colocando cargas ao invés de escolhendo funções, como no método de separação de variáveis. Essa ilustração que está aqui atrás com a gente é uma tirinha do Armandinho, em que aparece a personagem Mafalda, do cartunista Quino, que é um cartunista argentino, e essa Mafalda foi produzida entre 1964 e 1973, é bem famosa. E sobre essas tirinhas do Armandinho, que eu tenho usado bastante, vocês têm reparado, né? A revista Fórum publicou um artigo em que diz o seguinte, olha, poucos personagens do campo literário desempenham bem como eles o papel de cronistas do seu tempo. A referência eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Eu escolhi essa tirinha não só pela presença do espelho para falar do método das imagens, mas também por causa da complementariedade entre a Mafalda e o Armandinho. Nós vamos ver que o método das imagens, a gente coloca uma imagem do lado de fora que não necessariamente é uma imagem de espelho igual a que você esperava.
por exemplo, quando a gente for aplicar o método a uma esfera. Esse é um exemplo que nós vamos ver hoje. E aí a gente vai resolver o problema também com uma carga imagem, só que dentro de uma esfera condutora, que nem você viu no desenho que a gente fez agora de pouco, tá? Então vamos hoje estudar o método das imagens. Espero que você goste da nossa videoaula. Vamos lá. Vamos montar o nosso sistema assim. Primeiro a gente começa com um plano infinito, na frente do qual a gente coloca uma carga Q, tá aqui, que fica a uma distância D do plano. A gente vai imaginar que esse plano é um plano que está no mesmo potencial do infinito, ou seja, nós vamos fixar o potencial no infinito igual a zero, aqui no infinito, e em cima do plano nós vamos dizer que V igual a zero também. Tá bom? Ok, essas são as condições de contorno de Laplace, está completo. A gente fechou uma superfície e dentro dessa superfície tem o nosso volume, que é a região de interesse, que é exatamente a região que está para o lado de cima aqui do nosso plano. Eu vou dizer que essa direção aqui, olha, é a direção X e que o nosso plano está em x igual a zero, tá bom? X igual a zero. E vamos ver o que acontece. O problema que a gente tem que resolver é o seguinte. Qual é, essa aqui é a distância D, qual é a carga que eu posso colocar do lado de dentro do nosso condutor, que está aqui? Sim, porque o nosso condutor, o volume dentro dele está fora da região de interesse. O volume dentro do condutor. Qual carga que eu posso colocar do lado de cá que vai produzir estas condições de contorno? Tá? A condição de contorno da região de interesse, que é essa daqui. Talvez seja intuitivo você pensar nisso, e eu já vou dizendo. Se você colocar uma carga de sinal negativo simétrica em relação ao plano, o potencial do plano acaba ficando zero mesmo. Assim, olha, se eu colocar uma carga nessa posição aqui, que tenha o mesmo módulo, só com o sinal trocado dessa carga, numa posição que também tem uma distância D até o plano. Uma distância D até o plano aqui. Igualzinha. O potencial do plano vai ser zero. E a razão é relativamente simples, porque isso forma um dipolo. Tá? Cada uma dessas duas cargas, em separado, produz potencial zero no infinito. Somados os campos das duas, vai produzir também potencial zero no infinito. E no plano de simetria, que fica exatamente no meio do caminho entre as duas, que foi onde eu coloquei essa carga aqui, eu coloquei essa carga para deixar esse plano bem no meio do caminho, ele não vai poder ter nem o sinal positivo, nem o sinal negativo, já que ele é simétrico, ele está bem no meio. Então, por simetria, o potencial criado por essa distribuição de cargas mais Q menos Q que está aqui, é exatamente zero nessa superfície e zero no infinito. Acabou o problema. Só isso, acabou o problema. Então, vamos entender. As linhas de campo que serão produzidas nessa situação serão linhas de campo que partem da carga positiva aqui. Vamos dizer que essa carga fosse positiva, já desenhei em vermelho, né? E elas vêm para cá, olha, assim, e terminam aqui no plano. E de fato elas não atravessam para o lado negativo. Não, aqui tem campo zero, é dentro do condutor. Mas a presença dessa carga fictícia, que a gente chama de carga imagem, ela produz uma expressão matemática que corresponde ao valor exato do potencial que se obtém somando o potencial dessa carga com essa. É como se essas linhas de campo se prolongassem até aqui. E esse arranjo dessa carga com essa produz na superfície exatamente o potencial que eu preciso. O potencial que eu preciso para resolver o meu problema e atender as condições de contorno. Lembrando também que esses tubos de fluxo que tem aqui, olha,
Vamos pegar um tubo de fluxo aqui, vou pintar de laranja aqui. Ele sai com um certo fluxo elétrico. E é exatamente esse fluxo elétrico que chega para o lado de cá. Essa região aqui é tudo fictício, aqui não tem nada, tá? O que acontece de fato é que nessa superfície aqui vai ter uma quantidade de carga. E qual é essa quantidade de carga? Se você pegar não só esse tubo de fluxo, mas todos os tubos de fluxo, vai ver que o fluxo elétrico que sai dessa carga, que é Q sobre ε0 pela lei de Gauss, lembrando a lei de Gauss, o fluxo elétrico, vou marcar assim, fluxo elétrico igual a integral sobre uma superfície fechada de E escalar ds, que é igual a carga sobre ε0 que tem dentro do seu tubo de fluxo. Então, se você pega essa carga aqui, pega frações da carga que geram, cada fração gera um pedaço de um tubo, somando todos os tubos, o que você tem para o lado de cá, são todos os tubos chegando. E todos os tubos chegando geram a mesma carga, só que com sinal trocado, porque o fluxo sempre sai da carga positiva e vai parar na carga negativa. Tá? Quanto que é essa densidade de carga que está aqui? Bom, essa densidade de carga, a gente lembra que para uma superfície, o campo elétrico da superfície ele é dado por essa expressão aqui, ó. Campo elétrico igual a sigma sobre ε0, o vetor perpendicular. O vetor perpendicular aqui é o EX. Tá? Essa aqui é a nossa expressão do campo numa superfície condutora. A superfície é condutora, o campo é zero para um lado, o campo tem algum valor para o outro, é essa expressão. Um plano carregado infinito que não é condutor, você está pegando o plano dos dois lados, tem campo, fica isso aqui sobre 2, então não confunda, tá? Presta atenção nisso. Isso aqui é para um condutor. Como essa linha de campo é a linha de campo verdadeira, porque ela produz esse potencial igual a zero aqui, essa linha de campo é a linha de campo certa mesmo, é a solução única de Laplace. O que eu devo fazer para calcular o valor da densidade de carga aqui é usar essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, sigma é igual a ε0 vezes o campo elétrico em módulo. Se eu multiplicar EX aqui para os dois lados, assim, ó, escalar EX aqui, na verdade isso aqui tem que ser assim, né? Em módulo significa isso. Se eu fizer essa conta, eu obtenho quanto que é o valor do sigma na superfície. Vamos calcular então. O campo elétrico devido a essa carga nesta superfície é um campo que aponta assim, né? Viria aqui para cá assim o campo, assim desse jeito. Estou interessado só na componente x, então estou interessado nessa componente aqui. Vamos calcular. Então o campo elétrico causado pela carga positiva, vou marcar aqui, ó. Campo elétrico igual 1 sobre 4π ε0 vezes Q, que multiplica. Parte positiva é R menos R'. O meu R é uma posição em cima do plano. Então, a minha posição em cima do plano, vou usar coordenadas cilíndricas, usando não a direção Z como perpendicular ao plano de simetria, mas a direção X. Então, vai ficar assim, ó. Rho e Rho menos essa posição aqui, que é DEX, assim, dividido por essa distância daqui até aqui elevada ao cubo. Essa distância é um triângulo retângulo, essa altura é D, essa distância é Rho, então eu vou ter Rho ao quadrado mais D ao quadrado elevado a 3 meios. A carga negativa, eu vou pôr aqui, fica menos o quê? Quase que a mesma coisa, né? Fica Rho e Rho, que é essa posição aqui. Em vez de menos aqui é mais, fica mais DEX, que está para o lado de baixo aqui a carga negativa, né? Dividido por Rho ao quadrado mais D ao quadrado elevado a 3 meios. Fecha colchetes. Eu vou fazer isso aqui, produto escalar com EX, do jeito que está aqui, olha. Então eu faço um produto escalar com EX aqui. Toda essa expressão.
multiplica aqui por EX, que eu estou multiplicando os dois lados, né? Então sobra só esse termo e esse termo aqui. O resto o erro aqui é perpendicular ao EX, então ele zera. Esse aqui fica menos D, EX, EX, então fica só menos D. Esse outro aqui tem menos para o lado de fora e mais para o lado de dentro, é menos D também, então fica menos 2D, dividido por ρ ao quadrado mais D ao quadrado elevado a 3 meios. E o resultado dessa conta é que esse 2 sai para fora e corta com esse 4 que está aqui. Então, minha solução final para obter isso aqui, a minha densidade de carga vai ser ε0, que vai cortar com esse ε0 que está aqui, 1 sobre 2π, que multiplica d dividido por ρ ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 3 meios. Tem um sinal de menos aqui, tá? Porque é menos aqui, então sai um sinal de menos aqui. Essa é a nossa densidade superficial de carga aqui. Um bom exercício para você fazer é integrar essa densidade de carga sobre toda a superfície e demonstrar que dá exatamente a carga aqui. Tá bom? Então, a carga total aqui na superfície é negativa, tem esse valor, corresponde a todo o fluxo que sai dessa carga e chega aqui. Então, o método das imagens diz que se eu colocar uma carga para o lado de cá, o campo produzido nessa região corresponde ao campo como se tivesse uma outra carga do lado de cá que produz as linhas de campo corretas aqui, e o campo elétrico na superfície ele é exatamente o campo calculado pela soma dessas duas cargas, e ele ajuda a gente a encontrar o valor da densidade de carga. É claro que se eu colocar um grande número de cargas positivas ou negativas, tanto faz para o lado de cá, todas elas corresponderão a uma carga imagem para o lado de cá. Vou colocar com valores diferentes aqui. Inclusive eu posso pôr arranjos de carga aqui, ó. Eles produzirão do lado de baixo arranjos simétricos, alguma coisa mais ou menos assim, ó. Simétricos, só com sinal trocado. Se eu tenho uma distribuição de carga assim do lado de cima aqui, a minha distribuição de carga imagem vai ser igual, com sinal inverso, em todos os pontos aqui, com a mesma distância até o plano, e a soma do campo dessa distribuição com essa distribuição produz o campo exato, que deve ser do lado de cá, e a densidade de carga exata, que deve ser em cima da superfície. Tá bom? Vamos continuar agora com o exemplo de uma esfera. Tá legal? O problema que a gente quer resolver é o de uma esfera. Nós vamos definir que o raio dessa esfera é um raio A. Aqui tem um eixo de simetria. Eu vou colocar aqui, ó. Essa distância daqui até aqui é A. E a gente coloca uma carga pontual, uma certa distância, aqui na frente, olha. Um valor Q, e a distância dessa carga até o centro da esfera, a gente diz que é D. Assim. O problema é o seguinte, será que existe alguma carga, imagem, que eu possa colocar fora da nossa região de interesse? O que significa colocar a carga aqui, ó, dentro da esfera. Essa aqui é a nossa região que não é a nossa região de interesse. Nossa região de interesse é onde está essa carga aqui. Eu quero saber o campo aqui fora e a densidade de carga nessa esfera aqui. Então eu vou trabalhar fora da esfera. Ok, dentro da esfera que está fora da nossa região de interesse, existe algum lugar que eu possa colocar uma carga Q' que de tal forma que ela faça com que o potencial dessa esfera aqui seja zero? Essa é a nossa pergunta. Então, onde eu vou colocar Q'? Bom, vamos colocar Q' em cima do eixo de simetria. Digamos que a gente coloca ele nessa posição aqui. Então, essa aqui é a nossa carga Q'. Não sabemos ainda o seu valor. E essa carga, o que ela tem que fazer é o efeito dela somado com o efeito da carga que está do lado de fora sobre a superfície tem que produzir a nossa condição de contorno. A condição de contorno dessa região aqui toda
a gente repete o que fez no modelo anterior, né? A gente delimita aqui bem próximo dessa carga e diz assim, olha, essa aqui é uma fronteira também. O campo aqui é basicamente o campo da nossa carga pontual. Claro que é, porque quando isso aqui tende a zero, o campo da carga pontual cresce inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então o que predomina aqui é o campo dessa carga aqui, essa condição de Newman. Lembra a condição de Newman e condição de Dirichlet? E no infinito, nós também temos um limite onde o potencial é zero. Então a gente define que V tende a zero quando R vai para infinito. Tá certo? Então lá longe, as fronteiras do nosso problema são lá longe, onde temos o raio indo para infinito, o raio a partir desse ponto aqui indo para infinito, o potencial vai para zero. Ao redor da carga, o potencial tende ao potencial da carga pontual, e na superfície da nossa esfera, o potencial deve ser zero, porque é a nossa condição e é o que nós queremos achar. Para isso, a gente colocou essa carga Q' aqui dentro. Para que o potencial dê zero aqui nessa posição, obviamente que Q' tem que ser negativo. Então, eu vou colocar um sinal de menos aqui e trabalhar com o valor positivo de Q', que é mais fácil a gente fazer a anotação. A ideia aqui é a seguinte: o potencial causado por esta carga neste ponto é proporcional a Q sobre a distância, que eu vou chamar de RD. Essa distância aqui. E a contribuição dessa carga aqui nessa posição é proporcional a essa distância. E essa distância eu vou chamar de RB, em alusão a essa distância aqui, olha. Que eu vou chamar de B, essa distância aqui de baixo. Aqui, então, a gente tem que ter Q' sobre RB igual a Q sobre RD. Se eu tiver essa razão constante em todos os pontos da esfera, olha a minha hipótese. Eu quero forçar com que a razão Q sobre RD seja igual à razão Q' sobre RB. Como o Q' tem sinal trocado aqui, ó, tem sinal de menos, se eu mantiver essa razão aqui, o módulo de Q e de Q' vai manter uma razão constante. E as suas contribuições serão exatamente proporcional à contribuição da carga na posição B e da carga na posição D. Como as razões entre Q e RB e Q' e RB são constantes, eu vou ter anulado o potencial em todos os pontos. Vamos lembrar, né? O potencial causado por uma carga Q, aqui nesse ponto, é V, vou chamar de VQ, é 1 sobre 4πε0 Q sobre R, onde R é a distância desse ponto até algum lugar. Nesse caso, a gente força com que seja RD. Então, a gente faz VQ igual 1 sobre 4πε0 Q sobre RD na superfície. É essa quantidade aqui que eu estou exigindo que seja igual à contribuição dessa carga. V de Q', já vou colocar direto na superfície, que é 1 sobre 4πε0 Q' sobre RB. Se esses valores são iguais, e particularmente esse valor aqui tem o sinal trocado, porque eu estou exigindo isso, a soma desse com esse dá zero. É isso que eu vou fazer. Isso aqui não é qualquer coisa, isso aqui é importante a gente analisar se é possível fazer. Tem um jeito, sim, de fazer isso. Esse triângulo que está aqui, olha, esse triângulo aqui, tem um ângulo alfa, que eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, em comum com um outro triângulo. E esse outro triângulo é esse daqui, ó, que vem até aqui. Vou fazer um contorno para ele aqui em cor-de-rosa. Seria esse triângulo aqui. Desenhar ele à parte aqui. Esse triângulo tem um ângulo alfa. Ele tem
quais dimensões, né? Esse triângulo tem A aqui, aqui embaixo ele tem D e aqui ele tem RD. Se eu fizer com que esse triângulo maior seja semelhante a esse outro triângulo que a gente tem aqui, olha, vou desenhar ele em verde, assim, eu consigo estabelecer uma razão de proporção fixa entre RB e RD, o que por consequência fixa a proporção em Q e Q' para mim. Olha só como eu vou fazer isso. Vou pegar esse triângulo aqui e vou redesenhar, só que eu vou redesenhar não nessa orientação que está aqui. Eu vou virar ele e vou deixar os dois semelhantes um ao outro, né? O que eu tenho? Eu tenho os dois. Primeiro, o lado oposto ao ângulo alfa é o RB. Então esse aqui é o RB. O lado menor aqui, que tem o tamanho B, é esse aqui. E o lado maior é esse aqui. Então, se eu olho essa relação aqui, eu consigo tirar as seguintes igualdades aqui. Eu tenho que Q' sobre Q é igual a RB sobre RD, que é igual RB sobre RD é igual a sobre D, que é igual a B sobre A. Muito bem, para que os triângulos sejam semelhantes, eu tenho que estabelecer essa igualdade aqui, o que significa que essa posição que é B, que está ali, ó, tem que ser A ao quadrado sobre D. A é o raio da esfera e D é a distância que eu pus a carga. E mais, o valor de Q' é dado com A sobre D. Então, eu tenho que Q' é igual a A sobre D vezes Q. Lembrando que eu estou considerando o módulo aqui, porque meu sinal tem que ser negativo nessa posição. Tá? Então, esse é o valor da carga com o sinal trocado. O módulo da carga é esse, e esse aqui é o valor da posição. Em valores absolutos, eu deveria chamando isso aqui de Q duas linhas, né? Q duas linhas é igual a menos A sobre D vezes Q. Tá bom? É assim que a gente resolve o problema da esfera pelo método das imagens. Se eu colocar uma carga com o valor A sobre D, que multiplica Q, nessa posição B aqui, que está relacionada com a geometria do problema, que seja A ao quadrado sobre D, eu consigo produzir exatamente um potencial zero em toda a superfície. No infinito, a contribuição das duas cargas vai a zero, e sobre essa carga aqui predomina o campo produzido por ela própria, no seu entorno, porque perto dela, no entorno dela, o valor do campo diverge, vai para infinito. Então, quanto menor o valor dessa esfera que está aqui, maior o valor do campo elétrico, e é ele que predomina nesse ponto. Tá certo? É assim que a gente resolve o problema de uma esfera. Mas tem uma contribuição que eu gostaria de mostrar para vocês. Vamos lá. Olha só, gente, em 2012, eu com o meu aluno Murilo Trindade de Oliveira, que fez mestrado aqui com a gente, publicamos esse artigo no Journal of Electrostatics. E ele trata exatamente do problema de uma esfera, onde a gente aplica o método das imagens, a gente coloca uma carga na frente da esfera e aplica o método das imagens, e discute o problema do aterramento da esfera. Se você for ler um livro-texto, provavelmente vai dizer assim: a esfera está aterrada. Bacana, cadê o fio? Se você puser um fio de terra numa esfera desse tipo aí, o fio vai modificar completamente a geometria do problema. E a solução vai mudar. E o interessante é que esse problema foi discutido no Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo do Maxwell,
Em 1873 isso já estava no tratado do Maxwell. Ele discute o problema dos fios e o que ele fala lá no tratado é que se deveria usar ou imaginar, né, porque é um modelo, um fio muito fino, porque se o fio fosse muito fino, precisaria de tão pouca carga sobre o fio para estabelecer o equilíbrio eletrostático que o fio praticamente não iria perturbar o sistema. Esse artigo mostra que Maxwell tinha razão. Um fio fino é a melhor solução para esse problema em termos de idealização, mas o problema fica alterado com qualquer fio que você coloque. É isso que esse artigo fala. É bacana esse artigo porque ele cita, as citações que ele tem são do Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo do Maxwell. Né? Ele começa falando de um artigo do Sir William Thomson, que mais tarde chamado Lord Kelvin, que ele trata do método das imagens, exatamente sobre esse problema, publicado em 1849, e depois esse mesmo artigo cita o Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo, em que o Maxwell prevê esse tipo de problema e descreve a solução. Aqui, essas duas esferas mostram para a gente o modelo que a gente está usando. Então, como é que seria? À esquerda você vê uma esfera aterrada, onde o autor da imagem não se preocupa no formato do fio. À direita, a gente faz um modelo do fio. Ali é um modelo do fio, esse fio se estenderia até infinito, parece um cano que está ali, né? Esse fio teria um diâmetro B, e o que se faz nesse artigo é fazer com que esse diâmetro seja cada vez mais fino para a gente estudar o que acontece. Isso a gente vê no final. Aqui estão as contas, são os vários métodos que a gente usa, né? O método de Green faz o cálculo direto, enfim. Aqui os vários gráficos descrevendo, mas eu queria mostrar para vocês aqui, olha, tá vendo? Sem o cabo, o potencial elétrico ao redor da esfera, a esfera é essa esfera branca aqui, tá certo? Esse pontinho aqui é a carga, e essa região cinza que está aqui, não dá para desenhar as linhas de campo de tão densas que elas são, as linhas de equipotencial. E essas linhas aqui são equipotenciais, tá vendo? Sem cabo, aqui sem cabo, essas são as linhas equipotenciais. E aí, colocando um cabo, começando do mais fino, 0,001 do diâmetro da esfera, você vê que ainda guarda uma certa semelhança com o modelo sem cabo. Você percebe pelas equipotenciais aqui que elas guardam alguma semelhança ainda, mas já é bem diferente porque a presença do cabo causa uma região, necessariamente uma região equipotencial que vai se estender até infinito, atravessando todas as superfícies equipotenciais. Conforme o raio vai aumentando, o problema fica cada vez mais diferente. Então, na mesma região onde a gente tinha linhas nessa direção vertical aqui no desenho, você vê que aqui ainda tem linhas verticais no 0,01. Aqui, quando o fio é bastante grosso, está completamente distorcido o mapa de equipotenciais. Então, veja que interessante um artigo escrito aqui por pessoal da Unicamp, eu e o meu aluno, escrevemos esse artigo em 2012. Essa revista, Journal of Electrostatics, na qualificação da CAPES, ela é qualisar, significa A1. Significa que é das revistas mais importantes da área do eletromagnetismo. E foi considerado, esse artigo foi publicado numa das revistas mais importantes da área, tratando exatamente de uma coisa que passa desapercebido, que é o aterramento da esfera. Então, quando você for ler nas nossas referências, nos livros textos, você vai perceber que os autores costumam falar que a esfera está aterrada. Mas você não pode aterrar a esfera. Aterrou a esfera, acontece isso aí. O problema muda completamente. Tá certo? É que legal. Então, por isso que eu vivo falando, faça iniciação científica. É muito bacana. Você vai além do curso, você vai produzir ciência. De repente, você pode entrar num assunto que você pode obter uma patente ou mesmo um artigo científico. Tá bom? Vamos em frente.
das imagens também serve para resolver problemas com arranjos de planos. Então, por exemplo, esse arranjo de planos aí. São dois planos que se cruzam a 90 graus e onde essa carga aqui, olha, é a carga real colocada no sistema. As demais todas são cargas imagem. Nesse caso, a gente precisou de colocar 3 cargas imagem. E a razão foi a seguinte: quando a gente coloca essa carga aqui, se a gente colocasse só esta carga imagem do lado de cá, o que a gente teria? 2 cargas à mesma distância do plano vertical com sinais opostos. Isso produz potencial zero nesse plano vertical. É o que a gente quer. Eu não estou imaginando que esse plano está aterrado e o potencial dele é zero. Se a gente põe essas 2 cargas, a gente resolve o problema desse plano, mas não resolve o problema desse pedaço aqui. Para isso, a gente põe essa carga, imagem, numa posição simétrica a essa carga real aqui em cima. Então, a mesma distância, sinais opostos, zera o campo nesse plano horizontal. Mas olha o que acontece. Vamos considerar o plano horizontal aqui. Tem essa carga e essa. Bacana, essas duas produzem potencial zero no plano horizontal. Mas essa daqui, que você colocou com o objetivo de zerar o potencial na vertical, ela também afeta o plano na horizontal. Claro, você colocou uma carga imagem justamente para produzir uma função que reproduz a densidade de cargas da superfície. Ela estando ali, ela produz potencial. Produz potencial aqui, onde você não queria mais. Seu problema já estava resolvido com essas 2 cargas. Com as 2 cargas da direita, você já tinha resolvido o problema, já estava com potencial zero na horizontal. Quando você põe essa, o potencial se modifica de novo e deixa de ser zero. Aliás, dá para saber quanto é que é, porque sendo zero a contribuição sobre esse plano devido a essas 2 cargas, o novo potencial nesse plano vai ser exatamente o potencial dessa carga aqui. Porque a contribuição dela mais a contribuição das outras 2 dá o potencial dela, já que a contribuição das outras dá zero. Como a gente resolve isso? A gente torna o problema simétrico. A gente coloca uma terceira carga, que é essa carga aqui embaixo, a terceira carga imagem. Essa carga imagem ela vai contrabalancear as outras 2 cargas e vai produzir um arranjo onde você só tem cargas simetricamente dispostas entre os planos. Então, veja como é que ficou. Essa carga com essa tá simétrica, produz potencial zero aqui. Essa com essa, idem, também são simétricas, tem cargas de sinal oposto, distâncias iguais, mesmo módulo para as cargas. Esses 2 pares produzem potencial zero aqui, e na vertical é a mesma coisa. Se você conseguir dividir os planos em um número inteiro de divisões, como por exemplo a 60 graus, vou mostrar aqui para vocês. Assim, olha, então aqui é uma quina de 60 graus, tá vendo? E você põe essa carga aqui. Esse sistema é o mesmo raciocínio. O número de cargas imagem vai ser maior aqui, mas é o mesmo raciocínio. Quando você põe essa carga aqui de baixo, que é uma carga imagem que você coloca, faz com que o potencial aqui fique zero. Mas isso não resolve o problema deste plano aqui. Aí para isso você põe essa carga imagem. Essa carga imagem com essa, somadas as contribuições das 2, dá zero de potencial nesse segmento. Claro que, mais uma vez, essa carga aqui que foi colocada para produzir potencial zero aqui vai atrapalhar o plano inclinado aqui. Para isso, por causa dessa carga aqui, o que você faz? Você põe uma outra carga imagem para cá. Agora, esse plano aqui vai ter esse par aqui, olha, cargas de mesmo módulo, sinal oposto, mesma distância. E esse par aqui também simétrico em relação ao plano. Esses 2 pares de carga produzem potencial zero aqui. Só que quando você coloca essa, você perturba de novo o potencial aqui embaixo. Então, para isso, você põe essa carga aqui. E assim sucessivamente, até que você, como você pegou um número que é uma divisão inteira de 360 graus, você consegue com um número finito de cargas resolver o problema e colocar todos os planos em equilíbrio e em potencial nulo. Tá bom? Tem vários outros exemplos que a gente pode fazer com sistemas de condutores e cargas imagem. Vamos em frente. Nós vamos usar uma derivação do método das imagens
Para calcular o potencial elétrico de uma fita de 300 ohms para descida de antena, se usa, por exemplo, para uma antena do tipo de polo dobrado que tem impedância de 300 ohms. Vamos ver como a gente faz isso. Vamos começar o nosso problema. Um cilindro condutor infinito com um raio, vamos chamar de A. A uma certa distância do centro desse cilindro eu tenho um fio condutor aqui. Esse fio tem uma densidade de carga lambda, tá? O problema que nós vamos começar a enfrentar, para depois a gente chegar a discutir a linha de transmissão, será que é possível eu substituir a densidade de carga do meu cilindro aqui condutor por um fio-imagem dentro desse condutor de tal forma que a superfície desse condutor tenha um potencial constante? Esse é o problema que a gente vai tentar resolver. Colocar um fio-imagem dentro do condutor. Dentro do condutor a gente está fora da nossa região de interesse, de tal forma que a gente possa produzir um potencial constante na superfície desse condutor. Então, vamos começar colocando o nosso fio-imagem. Onde será que a gente coloca, né, o fio-imagem? Bom, eu desenhei esse eixo ligando o centro do condutor até o fio com densidade lambda. Por simetria, a gente deve imaginar que esse fio-imagem deve ser colocado em cima desse eixo, dentro do cilindro, e seguindo a ideia, né, da esfera que a gente já resolveu, a gente vai colocar ele nessa região aqui, entre o centro e a superfície do cilindro. A densidade de carga desse fio, eu vou supor que ela é menos lambda. Isso dá para mostrar que se ela for diferente em módulo do fio que está do lado de fora, a gente não vai conseguir produzir círculos. Vamos colocar os valores aqui. Então vamos começar dizendo o seguinte, olha só, a distância do centro do cilindro até o nosso condutor é D. A distância do fio-imagem vai ser, vamos chamar de DI. A distância do fio-imagem. Tá certo? Bom, agora vamos considerar o valor do potencial. Tá? Como é que a gente escreve o potencial dos fios? O que a gente vai fazer agora é o seguinte, nós vamos escrever um potencial para o fio positivo e um potencial para o fio negativo, vamos somar os dois, e a gente vai fazer com que a soma desses dois potenciais em cima da superfície do cilindro seja constante. Se eu fizer isso, eu consigo substituir a densidade de carga do cilindro pelo fio-imagem que está lá dentro para produzir o mesmo campo e o mesmo potencial. E com o valor do campo eu consigo saber quanto que é a densidade de carga na superfície do cilindro, se eu quiser fazer essa conta. Bom, vamos tratar disso então, né? O valor do nosso potencial para um fio a gente já calculou. Se a gente coloca o sistema de coordenadas independente um do outro aqui no centro do fio positivo, e aí a gente faz a integral de um ponto de referência até um ponto de interesse para a gente, do campo causado pelo fio positivo, escalar dl, e o campo causado pelo meu fio positivo é lambda sobre 2πε0, 1 sobre r, ER, eu vou colocar ER mais aqui para indicar que eu estou considerando o centro, um ponto arbitrário aqui, olha só, o campo seria um negócio assim, o meu ER aponta nessa direção aqui. E fazendo essa conta, o produto escalar com o DL, ele acaba que todas as componentes do DL são ortogonais ao ER, essa conta a gente já fez, e o valor do meu potencial vai ser menos a integral de R0 até R de lambda dividido por 2πε0 dr sobre R,
E isso dá para mim lambda sobre 2πε0 logaritmo de R0 sobre R. E uma conta similar vai produzir para mim o valor do campo causado pelo fio negativo. Então eu vou ter aqui, no final das contas, um V- que é igual a lambda dividido por 2πε0. Como tem um sinal de menos do lambda aqui, isso, o que vai fazer aqui é inverter o R com o R0. Tá? É isso que vai acontecer. Esse R aqui é a distância do nosso fio até o ponto de interesse. Então, por exemplo, a gente pode definir também para o outro fio a mesma posição. Tá? Só que os valores vão ser diferentes. Bom, nesse caso, a gente pode fazer uma coisa interessante. Eu vou escolher um valor de R0 bem no meio aqui entre os dois fios, de modo que R0 seja igual para os dois. Nessa posição aqui do meio, eu defino quem é o meu R0. E aí, olha só, a distância do fio positivo até o R0 a gente vai chamar de R0, e do fio negativo também, porque está bem no meio entre os dois fios. Com isso, a soma dos dois potenciais aqui, o V, que vai ser V mais V menos, vai ser lambda sobre 2πε0, logaritmo de R0, eu vou chamar de R mais a distância do fio positivo até o ponto de interesse. Quer dizer, seria essa distância aqui, ó, R mais. E de R menos a distância do fio negativo, aqui. Tá certo? E com isso eu tenho mais lambda sobre 2πε0 logaritmo de R menos sobre R0. Isso dá para mim que o meu potencial é lambda sobre 2πε0 logaritmo de R menos sobre R mais. Olha só, para que V seja constante, eu tenho que R menos sobre R mais seja constante também. E se eu fizer R menos sobre R mais ser igual a uma constante, tal que eu consiga fazer com que a superfície desse cilindro aqui corresponda a um valor específico de K, eu terei resolvido o meu problema. Veja só, a gente já fez isso para a esfera. Quando a gente fez para a esfera, a gente fez o seguinte, olha só. Você pega o potencial causado pelo fio negativo num ponto em cima do cilindro. E o potencial causado pelo fio positivo também em cima do cilindro. Agora o meu R mais e o meu R menos estão em cima do cilindro. A ideia aqui é manter a proporção entre R menos e R mais constante, igualzinho que a gente fez com o caso da esfera. No caso da esfera, vamos lembrar, a gente fez o seguinte, a gente considerou que tinha um triângulo que é formado pelo raio da esfera, no caso agora o cilindro, outro pela distância do centro do cilindro até a carga, que no caso agora é o fio, e o outro pelo R+. Então, olha só, a gente teria um triângulo em que esse ângulo aqui, olha, eu vou chamar ele de θ, aqui eu tenho o raio, aqui eu tenho o R+, e essa distância aqui é D. Um segundo triângulo, como no método das imagens para a esfera, seria este daqui, ó, esse triângulo aqui dentro. Ele também tem o mesmo ângulo θ. Eu vou desenhar ele numa posição similar ao triângulo que eu acabei de desenhar aqui do lado. Aí eu vejo aqui, olha só, esse lado aqui, que está contíguo ao ângulo θ, é o menor dos dois. Ele tem um comprimento que é DI. Então eu vou chamar de DI aqui, ó. O lado maior, que é esse aqui, ele tem um comprimento que é A. Então vou colocar um A aqui. E esse último que sobrou aqui é o R-, que é a distância do fio imagem até o ponto na superfície. Se eu considerar que R- sobre R+, aqui, ó, usando esses dois triângulos, se eu considerar que R- sobre R+, se eu fizer com que esses triângulos sejam semelhantes,
Eu posso garantir que essa razão é constante se eu mantiver, olha só, R menos sobre R mais, A sobre D, aqui, né? E DI sobre A. Ou seja, se eu escolher DI igual a A ao quadrado sobre D, por essas proporções que estão aqui, eu consigo manter R menos sobre R mais proporcionais, ou a razão R menos sobre R mais, uma constante, que seria igual a A sobre D, que seria igual a DI sobre A, onde DI é igual a A ao quadrado sobre D. Então, se eu colocar aqui nessa posição, se eu puser na posição DI igual a A ao quadrado sobre D, do centro do meu cilindro, um fio com densidade de carga menos lambda, eu produzo na superfície desse cilindro aqui, nessa superfície aqui, um potencial constante, tá? Em cima do cilindro. Como o potencial é definido a menos de uma constante, e nesse caso uma constante arbitrária, porque eu não consigo colocar zero no infinito, aqui a gente tem um problema, porque um fio infinito tem um potencial que é desse tipo aqui, olha. Ou seja, logaritmo de um número dividido pelo outro, onde se o meu R aqui for para o infinito, a diferença de potencial entre qualquer ponto nas imediações do fio vai para infinito também, e eu não consigo ter um potencial definido nessa região. Então eu não posso colocar o zero no infinito nesse problema aqui. A gente vai colocar o zero num referencial, como a gente escolheu, aqui, ó, bem no meio entre os dois fios. E muito bem, agora a gente já sabe que é possível substituir o meu cilindro, minha casca cilíndrica, por um fio-imagem dentro do cilindro, e vamos usar esse fato para calcular a capacitância de uma linha de transmissão 2 fios. Vamos ver. Vamos analisar a situação que a gente tem agora. A gente tem um fio com densidade de carga positiva, mais lambda, e um fio-imagem com densidade de carga negativa, menos lambda. E esse fio-imagem, ele produz um efeito que na região de interesse resulta no campo elétrico e nas linhas de equipotencial de interesse para a gente. Agora, olha só, se a gente olha só para os dois fios, o fio positivo e o fio negativo, e troca a função deles, vamos imaginar que a gente tivesse inicialmente um fio negativo à esquerda e um cilindro à direita. Daria para a gente fazer o problema, reescrever ou remontar o problema, reproduzindo toda a situação agora com um cilindro para o lado de cá, simétrico, ou seja, um cilindro com um raio A também. Só que agora o meu fio do lado esquerdo, em vez de ter carga positiva, tem carga negativa. E eu posso reconstruir meu problema inteiro da mesma forma que eu fiz para o fio positivo, fazer agora para o fio negativo. Eu vou ter mais uma vez o R-, só que agora o R- ele é longo assim. Tá vendo? Esse aqui fica o novo R- do novo fio. E o R+ fica aqui, ó, ligando o fio positivo à posição de interesse. Observe uma coisa, quando a gente escreve o valor do potencial do cilindro negativo, tá? O V-. V- agora é o potencial deste cilindro aqui, que foi o que a gente resolveu. A gente usa esta fórmula e obtém lambda dividido por 2πε0 logaritmo de R- sobre R+, que nesse caso é A sobre D. O V+, que é esse aqui, vai ser a mesma coisa, só que com sinal trocado, não é? Vai ser menos lambda sobre 2πε0 logaritmo de A sobre D. Mas repara uma coisa, A sobre D é menor do que 1. E sendo A sobre D menor do que 1, significa que o logaritmo de A sobre D é menor que 0. Logo, o V- é menor do que 0. E o meu V+ aqui, com esse sinal de menos que tem na frente, fica maior do que 0.
é mais conveniente para mim escrever o v como sendo lambda dividido por 2πε0 logaritmo de d sobre a, ao invés de a sobre d, né? Que aí inverte o sinal, porque de uma certa forma é mais simples de identificar essa expressão. Veja que o módulo dos potenciais são os mesmos, e isso acontece porque a gente está considerando o potencial aqui no meio como o potencial de referência. Lembra que o R0 a gente colocou no meio do caminho entre os dois? Então, nesse plano aí, a gente tem o valor do potencial igual a zero. Tá? Vamos calcular a diferença de potencial entre os dois cilindros, e isso me dá V mais menos V menos. Isso aqui é a diferença de potencial entre os dois cilindros. Como os módulos são iguais, é simplesmente o dobro dos módulos. Isso dá lambda dividido por πε0 logaritmo de d sobre a. Se eu multiplicar dos dois lados agora por L, eu vou ter V que multiplica L é igual a lambda que multiplica L, que multiplica 1 sobre πε0 logaritmo de d sobre a. Isto aqui é a carga, Q igual a lambda L. Portanto, eu posso escrever que a carga é igual a πε0 L vezes V dividido pelo logaritmo de D sobre A. Tá bom? E isso aqui então é a capacitância. Né? A gente está usando Q igual a CV, então esse pedaço aqui é a nossa capacitância. Aqui. Vamos escrever a capacitância aqui, mas eu vou escrever a capacitância como sendo a capacitância por unidade de comprimento. É o que a gente costuma usar em linha de transmissão, é a capacitância por unidade de comprimento. Fica πε0 dividido por logaritmo de D sobre A. D sobre A não é muito útil para a gente, porque D é a distância que vai do centro de um cilindro até o outro fio. Seria essa distância aqui. Para a gente é mais interessante a distância entre os centros dos cilindros. E aí o meu D, que eu estava escrevendo, meu D minúsculo, ele é igual à distância entre os cilindros menos a distância da carga-imagem ao centro de um dos cilindros. Só que o DI aqui a gente já calculou, e o DI é igual a ao quadrado sobre D. Pois bem, D igual a D maiúsculo menos A ao quadrado sobre D dá uma equação para o D minúsculo, que é D ao quadrado minúsculo menos D que multiplica D maiúsculo mais A ao quadrado igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Eu posso escrever essa equação de segundo grau, a solução dela fica D sobre 2 mais ou menos a raiz quadrada de D ao quadrado sobre 4. Eu estou passando o 2 para dentro da raiz, tá? Menos 4 vezes A ao quadrado, e eu passo o 2 que vai embaixo para dentro, fica assim. E eu vou desprezar a minha solução com o sinal de menos, porque é possível mostrar as duas resultam no mesmo conjunto de soluções. Então essa aqui é a solução para o D minúsculo. Para mim interessa particularmente o D sobre A. E D sobre A se escreve como D maiúsculo sobre 2A mais raiz quadrada de D sobre 2A ao quadrado menos 1. Tá? E aí tem uma coisa, o logaritmo de x mais raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, a gente diz que isso aqui é o arco cosseno hiperbólico de x.
E então a gente fica com a nossa capacitância por unidade de comprimento, finalmente, que vai ser π sobre ε0 dividido pelo arco cosseno hiperbólico de d sobre 2a. E esse é o valor da capacitância por unidade de comprimento da minha linha de transmissão de 2 fios. Tá bom? Muito bem, pessoal. Hoje nós vimos o método das imagens, que é mais uma das formas de resolver a equação de Laplace e encontrar a solução para os problemas de eletrostática. Nós vimos o problema de um plano infinito, aplicamos o método para uma esfera condutora, depois para uma combinação de planos, e no final, onde a gente usou técnicas que nós vimos na aula de hoje para entender o método das imagens, para calcular o potencial elétrico de uma linha de transmissão de 2 fios, como por exemplo, uma fita de 300 ohms. Espero que você tenha gostado da aula e na próxima nós já vamos falar sobre dielétricos. Até lá!